estar compartilhando a palavra nessa noite. Na mesa servimos. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Se você trouxe a sua Bíblia, então você pode estar acompanhando pelo telão. Nós vamos continuar nessa série de mensagens. E cantamos essa música e tem muito a ver com a mensagem. Nós profetizamos sobre as nossas famílias a bênção do Senhor, a graça de Deus e as nossas futuras gerações glorificarão e honrarão o nome do Senhor. Amém? Josué 24:15 diz assim: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram a vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo essa última frase? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é a famosa frase de Josué, que está lá no capítulo 24, o último capítulo desse livro, quando Josué reúne o povo em Siquém e faz o seu discurso de despedida. E ele vai relembrando as maravilhas que o Senhor fez, ele vai falando, né, de toda a sua trajetória. E lá no final, ele toma uma decisão. Ele fez uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem um significado tremendo. E ele, no início do versículo, ele fala, olha, vocês podem escolher. Vocês vão servir os deuses lá da Mesopotâmia, os deuses antigos, ou vocês vão servir ao Senhor. A escolha é de vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Isso mostra a liderança, o compromisso e a responsabilidade espiritual como chefe de família, que decide seguir ao Senhor. E nós estamos falando sobre estar à mesa. Todo lar é governado por alguém, por algo ou alguém. Todo lar. Pode ser governado pelo dinheiro, pelo orgulho, as distrações. Um mal que tem governado muitos lares é o celular. Os bens materiais ou os valores espirituais. E através de pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós podemos transformar o nosso lar em um local de bênção, de cura, como nós cantamos. Um lugar de refrigério onde as pessoas chegam e falam assim, poxa, eu gosto de vir na sua casa, porque eu sinto uma paz tão grande quando eu entro aqui. Ou pode ser um lugar de tumulto, de brigas, de palavras ruins. A escolha é nossa. Quem vai governar o nosso lar? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é que toda casa serve a alguma coisa. E como nós podemos identificar quem está governando a nossa casa? Basta observar. São os valores materiais ou pessoais? É fácil. Quando não se tem tempo para nada, só para trabalho. Só se pensa em trabalho, ganhar dinheiro. Você chama, vamos conversar. Não posso. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho conta para pagar, eu tenho boleto, eu tenho que pagar, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro. E o interessante é que a pessoa trabalha, ganha, mas nunca é o suficiente. Já repararam isso? Tem pessoas que trabalham, mas nunca é o suficiente. E ela nunca tem tempo para sentar à mesa com a família, nunca tem tempo para compartilhar, não conhece. Tem famílias que só dividem o espaço,
físico, mas que não se conhecem. Pais que não sabem do que o filho gosta. Não sabem. Filhos que não conhecem a história dos pais. Estão dividindo espaço. E é tão triste que tem famílias, vivem na mesma casa e só se falam pelo celular, gente. Não tem um momento de comunhão. Às vezes, não que ganhar dinheiro seja pecado, não. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós temos que trabalhar, sim. Nós temos que honrar as nossas contas. Temos que ser bons pagadores. Mas isso não pode governar a nossa vida. Tem pessoas que são governadas pela aparência. E nessa sociedade atual, onde tem tantos influencers, né? Tantos influenciadores, e o importante é tem que estar sempre atualizando o Instagram, as redes sociais, tem que estar sempre ali. E busca-se tanto, vive tanto de aparência, mas também são estranhos dentro de casa. Ou será que a nossa casa está sendo governada pelo Senhor Jesus? Hoje, eu estava vendo pela manhã rapidamente uma postagem de um professor, e ele falou que fez uma pesquisa para uma turma de 9º ano. 9º ano tem a faixa etária mais ou menos de 13, 14 anos, com os adolescentes. E nessa pesquisa ele colocou um pódio, 1º, 2º e 3º lugar, e pediu para que os alunos escrevessem, em 1º, 2º e 3º lugar, as pessoas que eram referenciais na vida delas. Quem era referencial de valores. E 1º lugar, imagina quem que ganhou em 1º lugar. Eu não ouvi, pode falar. Em 1º lugar ficou Neymar. O 1º lugar, na maioria dos estudantes dessa turma, Neymar. 2º lugar, alguém tem alguma? 2º lugar ficou Jesus. E em 3º lugar ficou a mãe. Uma turma, geralmente, eu trabalho na educação, uma turma geralmente tem em torno de 30 alunos, principalmente no 9º ano, de 30 a 35 alunos, né? Nas salas superlotadas chega a 40. Isso é uma amostragem. E quando a gente vai conversar com a garotada, a gente vê que não está muito distante, não. Né? Então, quais são os valores que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Quem são os referenciais? E é à mesa que nós podemos compartilhar isso com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Nós somos o país do futebol, né? Ok, né? Vamos considerar, está perto aí da Copa, ok. Mas um jogador ficar em 1º lugar como referencial, gente, isso dá um alerta, né? Já desperta, assim, um alerta. O consolo é que Jesus apareceu. Eu estou fazendo um curso, até comentei com a Lucélia antes, onde está sendo uma luta. Porque a professora ficou horrorizada, porque num almoço de um curso de agronomia, os alunos antes rezaram o Pai Nosso. Então ela ficou chocada. Onde já se viu uma garotada dessa rezando o Pai Nosso? Achou um absurdo. Então, glória a Deus que no 9º ano eles ainda colocaram Jesus. Mas que essa situação mude para a glória de Deus. E que Ele seja a referência. Né? Seja a referência, que seja a primeira referência nossa, dos nossos filhos, dos nossos descendentes. E outro ponto que nós podemos destacar nessa noite, servir ao Senhor começa nas pequenas decisões. Não é algo grande. Aqui Josué fez uma fala para todo o povo. Mas antes dele declarar isso publicamente, com as suas ações,
ele estava vivendo isso no dia a dia com a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como que nós podemos fazer isso no dia a dia? É quando nós nos sentamos à mesa com os nossos filhos e começamos a conversar. Eu sei que na vida corrida de hoje, é difícil reunir a família toda, não é verdade? Lá em casa, a gente consegue se reunir os 4 na hora do almoço. Na janta, é praticamente impossível. É raro reunir os 4 na janta. Mas o almoço é sagrado. O almoço, sentamos os 4 à mesa. E eu vim de uma criação e eu procuro preservar isso. Né? Sempre ou a Sara ou o Davi arrumam a mesa. Tem que arrumar a mesa direitinho. Já é responsabilidade deles. Quem vai arrumar a mesa? Aí eles vêm lá entre os dois, um dos dois arruma a mesa, nós nos sentamos. E tem uma regra. Durante as refeições, celular é proibido. Não fica na mesa. Se me ligarem na hora da refeição, eu não vou atender, eu não atendo. Depois que nós terminarmos a refeição, aí sim eu retorno a ligação. Mas lá em casa nós não temos essa regra. E é um momento que nós temos para saber como que foi a sua manhã. O que está sendo os seus problemas? É um momento que nós temos para compartilhar as bênçãos e vitórias que nós temos recebido. Quantas vezes nós estamos ali angustiados, orando, e nós precisamos compartilhar com os nossos filhos. Olha, eu estava orando e o Senhor me respondeu. Olha, hoje o Senhor me deu a oportunidade de falar do amor dele para alguma pessoa. É o momento que nós temos, é no dia a dia, gente. E é o melhor momento quando todos estão à mesa, que desliga a televisão, que está sem celular. E a gente consegue se reunir e compartilhar as verdades e os valores do reino. Isso é muito sério. Eu estava pesquisando, né, dos benefícios de se sentar à mesa em família. Aí, em primeiro lugar, fortalece os laços afetivos. É uma forma da gente fortalecer, de se olhar olho no olho, porque muitas vezes nem tem tempo na correria. Proporciona segurança emocional. Crianças e jovens que fazem refeições regulares com a família sentem-se mais amadas e seguras, o que auxilia no desenvolvimento da resiliência, de persistir e não desistir em qualquer momento. Aí eu achei até interessante aqui, melhora no desempenho escolar. Estudos apontam que a prática está associada a um vocabulário mais amplo, maior capacidade de leitura e melhores notas. Aí, quando falou em vocabulário, eu me lembrei de algo assim muito importante. Nós, aqui na igreja é maravilhoso, né? Levantamos as mãos, cantamos canções, mas a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amargas. Nós não podemos, com a mesma boca que bendizemos ao Senhor, que glorificamos, que louvamos a Ele, estar à mesa falando palavrões, falando palavras que não condizem com o cristão. O vocabulário, e isso é tão interessante. Eu lembro que meu pai sempre dizia, um ditado dos irmãos Quaker, né, dos puritanos: o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Essa frase marcou a minha infância e até hoje. O que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. E a gente precisa ter, com as nossas ações, nós estamos ensinando os nossos filhos. Eu trabalho na educação já há 19 anos. E isso é muito nítido, principalmente com os pequenininhos que chegam lá no primeiro ano, dos 6 aninhos. Eles falam como a família fala em casa. Eu lembro que até alguns anos atrás, não era obrigatório o ensino fundamental. Até uns 10 anos atrás, mais ou menos. E muitas crianças não iam para a educação infantil, não faziam educação infantil, e já entrava direto na escola no primeiro ano.
E nós tínhamos uma aluna, essa aluna me marcou, gente. Porque eu acho que sempre a família sempre falou assim, ó, você vai para a escola, hein? Como se a escola fosse algo mal, algo ruim. E quando ela fez 6 anos, que ela teve que ir realmente para o primeiro ano, era desesperador. E sobrava para mim na coordenação. Porque ela chorava, ela gritava, ela se esperneava, ela não queria ir para a sala. E ela começava a falar para os professores, essa desgrama, essa desgraça, essa imundiça. Eu não quero aqui com essa imundiça, não. Essa desgraçada. E falava cada coisa. A gente olhava assim, coisinha pequenininha. E a forma como ela falava dos professores, isso mostra o que essa criança recebia em casa. Foram mais de 6 meses, um trabalho de quase 6 meses, para essa criança entrar dentro da sala. E anos para entender que ali na escola ela não podia sair chamando de desgrama, desgraça, imundiça, inútil, coisa ruim. Porque era assim que ela falava com todo mundo. Uma criança de 6 anos, que nunca tinha ido numa escola. Era isso que ela aprendeu. Então, é muito importante essa questão de como nós falamos com os nossos filhos. O que nós estamos falando com os nossos entes queridos? Que palavras nós estamos professando? Porque as crianças reproduzem isso. E é na mesa que nós aprendemos a abençoar. A Sara, quando era pequena, ela era muito arteira. Ela tinha muita energia. Ela não parava. Eu andava muito de salto. Quem me conheceu lá, antes de ser mãe, eu andava com os saltões. Depois que a Sara nasceu, eu nunca mais, não aguentava aqueles salto agulha, correr atrás dela, ela vivia torcendo o tornozelo. Aí eu só falava assim, meu Jesus amado, misericórdia, criaturinha de Jesus. Aí na creche uma vez, a professora veio me falar, eu acho tão bonitinho. Quando a Sara veio, o pessoal perguntando, ela fala, meu Jesus amado, criaturinha de Jesus. Tinha um aninho e pouco, 2 aninhos. Então, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Ela correndo, aprontando, mas eu sempre profetizando sobre a vida dela. Nós temos que profetizar. Eu profetizo sobre as crianças que estão na escola. Né? Você é amada, você é especial. Esse é o momento que nós temos de melhorar. Talvez você ouviu isso na infância, eu ouvi isso na infância. Eu ouvi muito isso. Palavras duras que me marcaram e que foi difícil superar. E é tão interessante que como Deus transforma a dor, Ele transforma em meio de abençoar outros. Há cerca de 2 meses atrás, uma professora da escola falou assim, Ana, a gente está com uma aluna que ela chora o tempo todo, ela chora. Eu falei, traz para eu conversar. Ela, não, vou trazer. E nada. Até que um dia ela falou, olha, não dá. Dependendo do tema, estou dando aula, ela começa a chorar e a gente vê que é aquele choro doído. Aí eu vou lá na sala pegar ela. Peguei, levei lá na coordenação. E ela sentadinha, 9 anos. Cabecinha baixa, os olhos cheios de lágrimas. O que está acontecendo? O que está acontecendo, minha querida? E ela não falava. E eu comecei ali a oração. Aí ela virou para mim e falou assim, tia, é que a minha mãe me chama de inútil, tia. Minha mãe me chama de inútil todo dia. E quando eu ouvi essas palavras daquela menina, me doeu. Eu comecei a lembrar de quando eu ouvi isso também da minha mãe há anos atrás. Porque minha mãe precisava ser restaurada. Glória a Deus, hoje ela é uma mulher de Deus. E na mesma hora eu abracei, eu falei, filha, você não é inútil. Você é linda. Você é uma princesa. Você é abençoada. A sua mãe, eu sei que é difícil, mas perdoa a sua mãe. Ela está sobrecarregada, tem uma escadinha de filho, ainda está com um bebê. Ela fala assim,
querer, mas vamos. E comecei a cantar para ela aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima. E ela chorava, me abraçou chorando. Orei, abençoei a vida dela. Todas as vezes que eu entro na escola, ela vem correndo me abraçar. Nós podemos fazer a diferença. Com esses mesmos lábios que nós estamos aqui cantando, profetizando, declarando que sobre as famílias, que sobre a cidade, nós possamos abençoar quem está ao nosso redor. Porque quantas vezes, queridos, não é só com crianças, não. Às vezes no seu local de trabalho tem uma pessoa difícil que você não consegue lidar. E quando você começa a conversar, você vê que estão as feridas abertas de palavras duras, palavras de maldição. O nosso vocabulário tem que ser santo, porque santo é aquele que nos chamou. E nós temos que profetizar aonde estamos a bênção de Deus. E é a mesa que nós podemos compartilhar com os nossos entes queridos a transformação e o poder que há na palavra de Deus. A mesa, nós também tem o desenvolvimento social. É na mesa que nós podemos ensinar as boas maneiras, né? Aí vem a mãe chata. Olha, segura direito aí o garfo e a faca. Não come de boca aberta. E a mãe sempre é chata, né? Mas é na mesa que a gente vai desenvolvendo essas habilidades sociais. A escuta ativa, saber ouvir. E não só falar. A gente tem que aprender a ouvir. A mesa, nós aprendemos também a educação nutricional. Quantos filhos não querem comer salada, torcem nariz para legumes? Aí entram os pais como exemplo. Eu lembro que os meus, desde bebês, eles faziam aquelas papinhas com tudo, né? Tudo que tinha direito e tal. Comiam que era uma maravilha. Aí depois de um tempo na creche, ia dar... Ai, que nojo. Ai, que nojo. Que nojo o quê? Sempre comeu. A vida inteira comeu. Ai, mas agora eu não gosto mais. É nojento. Não, não é nojento. É bênção de Deus. E vamos comer. Lá a gente tem umas regrinhas. Primeiro tem que provar para depois dizer que não gosta. Primeiro prova. E, acima de tudo, a desintoxicação digital. Que é um intervalo, pelo menos um intervalo saudável das telas. É o momento em que nós podemos praticar o olho no olho. Está vendo quantos benefícios de estarmos à mesa? Principalmente como cristãos, como filhos de Deus. E em terceiro lugar, um outro ponto interessante, uma casa alinhada com Deus, ela desfruta de paz. Uma coisa importante, gente, enquanto nós vivermos aqui nessa terra, existem ciclos. Existem períodos de fartura, mas existem momentos de crise. E ninguém vai fugir disso. Todos nós vamos passar por crises. E famílias também passam por crises. E tem uma família na Bíblia que chama muito a minha atenção. Gostaria de te convidar a abrir no livro de Ruth, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao 6. Nesses 6 primeiros versículos do livro de Ruth, o livro de Ruth é um livro bem curtinho, fala da história de uma família que estava passando por uma estação de crise, uma estação difícil. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi,
e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as 2 noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Esses versículos falam muito comigo. Na Bíblia, o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, o nome não serve apenas para identificação. O nome representa a identidade, o caráter, o destino, a essência de uma pessoa. E isso não só na Bíblia, a gente percebe em todo o Oriente Médio, faz parte da cultura a escolha do nome. Hoje, quando nós escolhemos o nome, geralmente no Ocidente escolhe pelo quê? O nome que está em alta, né? O nome que acha bonito, o nome que tem uma sonoridade legal. Gente, esse ano que é ano de Copa, vai ter um monte de criança com o nome de jogador que fizer muito gol. A gente sabe que é assim. Mas no Oriente, não. No Oriente tem toda uma simbologia. Eles dão um valor muito grande ao nome. E na Bíblia, a gente encontra 4 características principais aos nomes. Primeiro, o nome simbolizando caráter. Os nomes hebraicos, a gente percebe isso desde Gênesis, né? Quando eles eram escolhidos pelo significado, refletindo quem a pessoa era, o que se esperava dela. Um exemplo, lá em Gênesis, Esaú. Esaú significa o quê? Peludo. Ele nasceu com muitos pelos, peludo. E o seu irmão gêmeo foi dado o nome de? Quem lembra o nome do irmão de Esaú? Quem lembra o nome? Esaú e Jacó. Qual era o significado do nome de Jacó? O que agarra o calcanhar. Porque ele nasceu o quê? Agarrado lá no calcanhar do irmão. Puxou lá no calcanhar. Em segundo lugar, o nome na Bíblia significa destinos transformados. A gente observa que em algumas situações, Deus mudou o nome da pessoa, mudou o nome de alguém, porque Deus tinha transformado o seu propósito. Um exemplo é Abrão. Abrão significa o quê? Alguém sabe o significado de Abrão? Pai elevado. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. O próprio Jacó teve o nome mudado, porque além de esse significado, né, de que a quem agarra no calcanhar, era também o significado de enganador. E ele lutou com Deus, e qual foi o nome que Jacó passou a ter? Israel, aquele que luta com Deus. Então tem essa questão de transformar destino. Sarai, né, foi transformada em Sara. Deus transforma, a gente percebe essa mudança. Terceiro lugar, revelação divina. O nome de Deus, quando a gente vê os nomes de Deus, quando Moisés lá pergunta, qual é o seu nome? E o que ele ouve? Eu sou o que sou. O grande Deus eterno, poderoso. O nome dele revela o caráter dele. E em quarto lugar, o nome na Bíblia está ligado à autoridade e poder. Invocar ou fazer algo em nome de alguém, significa agir com autoridade e representação dessa pessoa. Nós cantamos aqui, eu quero declarar o teu nome, Jesus. E principalmente no Novo Testamento, a Bíblia nos declara, né, que é no nome de Jesus. E qual o significado do nome de Jesus? O Deus salva, o Senhor é salvação. Quando nós estamos falando Jesus, quer dizer Deus, Ele é salvação, o Senhor salva, o Senhor transforma.
E quando nós estamos falando no nome dele, nós temos autoridade e poder dados por ele. Então, é preciso a gente fazer esse comentário para a gente entender um pouquinho dessa família. A Bíblia diz aqui no versículo 1, que eles viviam em Belém de Judá. O significado da cidade Belém, do nome Belém, é casa do pão. E o próprio Jesus nasceu em Belém, cumprindo-se a profecia. E lá em João 6,35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Belém é a casa do pão. Belém é lugar de alimento. Belém significa intimidade. Belém significa presença de Deus. Era em Belém que se cumpriria a promessa do Messias. Então aquela família vivia em Belém, que já tinha um peso muito forte espiritual, a casa do pão. Só que quem eram eles? Elimeleque. O significado de Elimeleque, desse nome, é o Senhor reina. Deus é meu rei. Noemi. Elimeleque e Noemi eram casados. Noemi significa agradável, delicada, encantadora, doçura. Então, quando a gente olha esse cenário, nossa, que família que devia ser. Viviam na casa do pão, no lugar do alimento. O Senhor reina, casado com a agraciada, imagina os filhos. Nossa, que família abençoada. Só que aí quando a gente olha para os filhos, o que a gente observa? Malom, o significado de Malom: adoentado, enfermo, doente. E Quilion, fragilidade, esgotamento, aquele que falha. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei: meu Deus, mas tem alguma coisa errada aí. Deus reina com a agraciada, como que sai adoentado e fragilidade? Tem alguma coisa errada. E no versículo 1, diz que naqueles dias houve fome na terra. Houve fome. Na casa do pão em Belém, estava tendo fome também. E o que essa família fez? O que os pais, principalmente ali o pai, ele como autoridade espiritual, aqui fala que Elimeleque, sua esposa e os seus 2 filhos, resolveram sair de Belém, resolveram sair da casa do pão e ir para Moabe. Os moabitas, nós vamos ver eles várias vezes aqui na Bíblia. Quem eram os moabitas? Moabitas eram os descendentes de Ló. Lembra quando Abrão, ainda era, Abrão e Ló estavam juntos, aí teve a contenda e teve que dividir? Ló escolheu, as terras mais férteis, as terras mais produtivas e foi para lá. E houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, para não acabar a geração, o que as filhas de Ló fizeram? Teve uma relação de incesto. Os moabitas eram descendentes de Ló, da filha mais velha, da relação que ele teve com a filha mais velha. E existiu, a gente vai ver vários conflitos, várias guerras entre os moabitas e os israelitas. Tinha um parentesco, ali por causa da origem de Ló e Abraão, mas teve vários conflitos. Por exemplo, quando estava saindo do Egito, os moabitas se recusaram a fornecer alimento para os israelitas que estavam caminhando. Eles se negaram. E por isso veio uma maldição sobre a vida deles. Depois os moabitas, eles contratam um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Então tinha toda uma relação complicada ali. E a orientação de Deus era o quê? Não busquem esposas moabitas. Os moabitas eram pagãos. Eles eram politeístas. Eles criam em vários deuses. E de acordo com a história, até sacrifícios humanos eles faziam. Então imagina essa família. Eles viviam aqui na época dos juízes.
Nessa época ainda não tinha reis, mas tinham os juízes e tinham os profetas. E quando a gente passa por crise, quem que a gente tem que buscar? A orientação de quem que nós temos que buscar? A orientação que vem do alto. Hoje, nós temos livre acesso ao Pai. Hoje, nós podemos dobrar o nosso joelho, orar, e o Senhor responde a nossa oração. Mas naquela época era por intermédio dos profetas e dos juízes. Qual era a atitude correta do meu Deus é rei na crise? E buscar nos juízes uma orientação. Olha, a crise está intensa, está feia a coisa. Ora por nós, né? Oferece ali um sacrifício. Mas nós não vemos em momento nenhum Elimeleque fazendo isso. Ele agiu por conta própria. Ele saiu da casa do pão e foi para a terra da idolatria. E o que aconteceu, gente? Toda ação, ela tem uma reação. Tem gente que fala assim, Deus castiga. Quando a gente analisa friamente, a gente vê assim, que a pessoa está colhendo as consequências daquilo que ela semeou. Então já existia algo muito errado ali. E isso nos ensina, queridos, que não basta nós termos o nome de cristão, não basta você falar assim, olha, eu sou membro da igreja, não basta você dizer, eu frequento a igreja dia de domingo, eu frequento o PG, não basta. Nós temos que ter intimidade com o Pai. Porque quando nós estamos firmados no Senhor, na crise, quando está faltando as coisas, nós não nos precipitamos, mas nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor, o Jeová Jirê, que é o Deus provedor. E em toda a Bíblia você pode ver que aqueles que clamaram ao Senhor foram respondidos. A viúva não tinha. E o Senhor mandou o profeta e ele foi lá e abençoou. Davi fala, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Momentos de crise virão. Talvez a crise seja financeira. Talvez a crise seja uma doença na sua casa. As crises virão. É perseguição. Não vai com nessa historinha de que ser crente é tudo maravilhoso, tudo lindo. Você coloca a mão e decreta. É meu em nome de Jesus. Não é. Não é assim. Nós temos períodos de escassez. Mas nós temos o Jeová Jirê caminhando conosco. Nem que ele mande um maná diário, é para hoje. Mas eu te garanto que não vai faltar. Então, o grande erro, o principal erro de Elimeleque, foi não buscar a presença. Isso fala de intimidade. Ele não conseguiu crer na providência divina. E Elimeleque, eles chegaram ali em Moabe, Elimeleque morreu. Malom e Quilion se casaram com 2 moabitas. A Bíblia fala que 10 anos depois, os 2 também morreram. Então, imagina a situação. Numa sociedade patriarcal, Noemi perdeu o marido e os seus 2 filhos. Numa terra estranha, com práticas, com cultura completamente diferente, estranha. E ela decide retornar para sua casa. Decide retornar para Belém, porque ela ouve dizer que lá em Belém tem pão. Lá em Belém tem alimento. E isso mostra a graça de Deus sobre nós. Porque mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, Deus é misericordioso e compassivo. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Noemi retorna, e ela quer retornar sozinha, ela abre mão das suas noras, né? Vocês ainda são novas, voltem para casa de vocês, voltem para casa dos seus pais. E a gente ouve aquela famosa frase de Ruth, né? O teu povo é o meu povo.
o teu Deus é o meu Deus. Ali Ruth também fez uma escolha, assim como Josué. Quando ela fala essas palavras para Noemi, ela está dizendo assim, olha, eu estou abrindo mão do meu país, eu estou abrindo mão da minha cultura, eu estou desistindo dos deuses dos meus pais, e eu assumo o seu Deus. Eu vou contigo. E através desse ato de quebrantamento verdadeiro de Ruth, a gente vê a misericórdia de Deus. Ela era uma moabita, mas Deus já tinha todo um plano. Ela se tornou bisavó do rei Davi. Ela entrou na genealogia de Jesus. Quando nós vemos lá no Novo Testamento, está lá Ruth na genealogia de Jesus. Isso é tremendo, queridos. Isso mostra que mesmo que a tua família esteja destruída, que a tua família esteja destroçada, Deus é poderoso para restaurar e fazer algo novo. Algo totalmente novo, muito maior daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Basta haver quebrantamento. Isso mostra que de uma família arrebentada, de uma família onde fala assim, não tem nada. E vocês sabem que na antiguidade, preservar a descendência tinha um valor muito grande. Elimeleque ia perder a sua descendência ali. Porque Deus não reinava naquela casa. Apesar dos nomes, Deus não reinava. Deus não governava aquela casa. Mas Deus usou uma moabita e restaurou a genealogia de Elimeleque. O que nós podemos trazer para as nossas vidas? Eu sou prova da graça e da misericórdia de Deus. Vim de um lar destruído. Filha de pais separados, conhecedores da palavra. Ouvi várias vezes, você é uma inútil. Você não presta para nada. Você nunca vai ser feliz na vida. Você não vai ser ninguém. E hoje, pela graça de Deus, eu sou uma filha lavada e remida no sangue do Cordeiro. O Senhor transformou a minha tristeza em alegria. Eu nunca me imaginei mãe, nunca me imaginei que teria uma família. Eu tinha tantos traumas que eu tinha pavor de casamento. E Deus me deu 2 filhos abençoados. Deus me deu um lar. Deus usou a inútil para hoje estar aqui ministrando a palavra de Deus. Está compartilhando do amor dele, da graça. Talvez você também veio de um histórico como esse. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção e usar a tua dor para curar, para transformar, para glorificar o nome do Senhor. Para a gente pensar e refletir, o que tem governado a minha casa hoje? Qual tem sido a prioridade da nossa casa? Quem tem tomado o principal espaço em nossos lares? Segundo, quais decisões podem aproximar meu lar de Deus? Josué tomou uma decisão. Ruth tomou uma decisão e foi uma decisão, não foi só da boca para fora. De Ruth, ela deixou tudo, largou tudo para trás e seguiu a sua sogra. E ela foi fiel. A fidelidade de Ruth produziu bênçãos. O que nós podemos fazer? Que decisões práticas? Eu vou tirar 15 minutos por dia e reunir minha família e vamos orar. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos compartilhar. O que nós podemos fazer de prático? Que decisões para aproximar o meu lar de Deus? E em terceiro lugar, nossa família tem vivido os valores do reino?
Isso é muito sério. Os filhos, quando tá pequenininho, é fácil. A gente arruma, né? E vamos para a igreja. Não, a gente controla. Mas vai crescendo. Vai crescendo. Nós estamos conseguindo transmitir esses valores do reino para a nossa família. Talvez você não tenha filhos, mas os seus pais não são crentes. Seus pais não conhecem o Evangelho. Eles conseguem enxergar em você os valores do reino. Eles conseguem enxergar na sua vida que Deus transformou, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram, já ficaram para trás. Você foi transformado e hoje é cheio do Espírito Santo. E hoje os seus valores é o reino, que venha o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Então que durante essa semana possamos refletir nessas 3 perguntas. E eu gostaria de te fazer um convite nessa noite, é um desafio, assim como Josué. Você deseja que a sua família faça a diferença em Carapó, no Brasil? Se esse for o teu desejo, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos orar nessa hora. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na tua casa, te louvando, te bendizendo, exaltando o teu nome. Deus, eu preciso te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes falhar dentro da minha casa, falhar dentro do meu lar. E te peço, Senhor, perdoa-me, restaura-nos, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas casas, ó Pai. Que não seja da boca para fora, mas que seja algo real, Senhor. Que assim como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos fazer a diferença em nossa cidade, Pai, em nosso bairro. Que as pessoas vejam e reconheçam a tua presença em nós. Transforma, Senhor, as nossas casas, os nossos lares, em lugar de paz, em lugar de exaltação do teu nome. Que o teu ambiente, Senhor, que haja um ambiente propício ao manifestar da tua presença. Que não seja, Senhor, algo que aconteça só de vez em quando, mas que possamos ser acordados pelo teu Santo Espírito. Que possamos nos sentir abraçados por ti. Que possamos, Senhor, ouvir a tua voz. Ouvir a tua doce voz. Fortaleça-nos, ó Pai. Nós queremos permanecer em ti até o fim. Permanecer contigo. Em nome de Jesus.